Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 27. Marcos, capítulo 8, a partir do verso de número 27. Convido você a ficar com a sua Bíblia aberta no texto. Se você não trouxe a sua Bíblia, nós temos a projeção aqui atrás, tá bom? Assim diz a palavra de Deus. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E, no caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista. E outros, Elias. Mas outros dizem que tu és um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreende das coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração? Pai, a tua palavra está aberta, foi lida, será explicada, e assim como nós já te pedimos no início do culto, que o Senhor possa dar que nosso coração seja solo fértil nessa noite, para que a tua palavra frutifique. Que a palavra ou as palavras da nossa boca e o meditado do nosso coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor nosso, ó escudo nosso, em nome de Cristo. Amém. Quem é Jesus? Tenho dito vez após vez que não existe pergunta mais importante na vida de alguém. Quem é Jesus? Historicamente, nós temos tido milhares e milhares de respostas a essa pergunta. Um profeta, um agitador social, um revolucionário político, Deus, um louco lunático, um libertário, anarquista, um proletário revolucionador. De fato, todos os grupos, religiões e narrativas olham para esse homem, o Nazareno da Galileia, e querem trazer ele para o seu lado. De modo que não há, ou dificilmente há, movimento religioso, movimento político, movimento social que ouse rejeitar Jesus. Ateus, pessoas que não creem na existência de Deus, reconhecem que aquele homem de Nazaré apresentou um padrão de moral e de ética
muito profundo e que deve ser seguido, respeitado. E seus ensinamentos são úteis para a constituição da sociedade civil. Contudo, a pergunta não é só respondida pelas pessoas na história, também deve ser respondida por você. Como eu tenho dito, não há pergunta mais definidora da sua vida do que essa. Observe, existem perguntas muito importantes. Com quem irei me casar? Qual será a minha ocupação? Que você, ao responder, desfrutará dos benefícios ou malefícios da sua boa ou má escolha. Pense comigo que se alguém diz ou escolhe um cônjuge errado na hora de construir uma família, ela pode ter uma vida inteira de sofrimento. Mas, em certa medida, essa resposta errada a essa pergunta pode ser corrigida. Ou, principalmente no contexto social que nós vivemos, se alguém alguém te pergunta qual é a tua ocupação, teu trabalho, e tu responde essa pergunta errado, você consegue voltar um passo atrás e corrigir as consequências dessa decisão. Mas uma única pergunta tem poder de mudar toda a sua eternidade. Por isso que, ao olhar para esse texto de hoje e tentarmos ver quem é Cristo, eu gostaria de convidar você a empregar a sua energia e atenção, não às minhas palavras, mas ao texto bíblico, e juntos quebrarmos a nossa cabeça para entendermos com clareza, sob pena do local onde nossa alma passará a eternidade. Essa pergunta é fundamental para a vida de todo ser humano. Errar a resposta dessa pergunta pode lhe levar a passar uma eternidade afastado de Deus. Na verdade, não somente nessa passagem que eu li, mas em todo o livro, esse é o desejo do evangelista Marcos. Ele quer nos ajudar a responder essa pergunta: quem é Jesus? E esse homem é tão complexo em si mesmo, que uma única resposta não é possível para abarcar toda a realidade sobre quem ele é. Marcos começa o seu evangelho dizendo: esse é o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi prometido no Antigo Testamento, e esse Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é um homem poderoso. E se você vem lendo o evangelho de Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 8, o alvo de Marcos é mostrar o poder de Cristo para os seus leitores. E por tabela para nós. Em Marcos, Jesus já curou um paralítico. Em Marcos, Jesus já curou uma mulher que estava há 12 anos sangrando. Em Marcos, Jesus já acalmou uma tempestade. Em Marcos, Jesus domou e expulsou demônios. Em Marcos, Jesus operou milagres e maravilhas infindáveis. E de fato, ele já mostrou: esse homem é poderoso. Mas agora, especificamente nas porções que nós lemos, o evangelho de Marcos muda o tom. Se no capítulo 1 ao capítulo 8 ele fala dos milagres e prodígios de Cristo, do capítulo 9 ao 16 ele vai falar do maior milagre de Cristo: a sua crucificação e o seu sacrifício. Não somente os milagres são destacados aqui, mas uma resposta aos milagres é comum nessa primeira porção do livro de Marcos. E que reação é essa? A reação da não compreensão. Quando ele cura a tempestade, os discípulos olham uns para os outros e dizem: quem é esse? Quando ele cura a filha de Jairo, quando ele ressuscita a filha de Jairo, há essa mesma pergunta de novo: quem é esse? E as pessoas não entenderam, os mesmos discípulos não entenderam quem ele era. Até que aparece aquela que é uma das minhas personagens preferidas dessa porção, a mulher Sirofenícia. Ela aparece, Jesus diz: não é lícito
tirar pão dos filhos e dar para os cachorros. Aí isso é uma parábola. E outras vezes Jesus usou parábolas dos discípulos. Mestre, nós não entendemos a parábola, explica-nos a parábola. Aí a mulher, Ciro-fenícia, que não tinha educação, nos termos que os discípulos tinham, disse assim: mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Ou seja, ela respondeu em uma parábola, mostrando: eu entendo, e eu sei quem tu és. E ele disse: grande é a tua fé, mulher, vai, que a tua filha está curada. E ela compreendeu. Na porção imediatamente anterior, Jesus cura um cego. E a gente falou da última vez até que essa cura desse cego curiosa, porque ele cospe no olho, e eu disse que não é método de oração por cura que Jesus está ensinando, tá bom? Então não gostaria de ver nas reuniões de oração alguém cuspindo em parte do corpo nenhuma do outro, amém? Mas depois ele cura, e essa cura ela não é uma cura imediata. Ele cura, o homem olha e ele vê, mas ainda vê turvo. E à medida que vai passando o tempo, ele vai curando progressivamente. Alguns milagres em Jesus são instantâneos, são imediatos. Ele fala e o sangue estanca. Outros, por sua vez, são processos. São por meio de etapas. E aqui nós vamos aprender um pouco de Pedro. Pedro vai ser curado da sua cegueira e da sua falta de compreensão de quem o mestre é. Mas essa cura ainda é uma cura parcial. Ainda é uma cura parcial. O texto então começa no verso 27 dizendo: e saiu Jesus aos seus discípulos para alguma das aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? E observe que as respostas variadas não são exclusividade do nosso tempo, mas já naquela época as pessoas tinham respostas diversas sobre quem Jesus era. Uns diziam que ele era João Batista, impossível de ser João Batista, uma vez que eles foram contemporâneos. Mas observe que até esse momento Jesus ainda não havia ganhado notoriedade. Então, João Batista havia sido morto. Lembra que lá em Herodes, Marcos capítulo 6, verso 14, ele diz: quem é esse? Será que é João Batista que eu matei e voltou? Vocês lembram dessa passagem que está lá em Marcos? Então, havia essa convicção. Outros, então, diziam que ele era Elias. Essa talvez é mais distante. Mas quando eu preguei em Malaquias, aqui na nossa igreja, há uns 3 anos atrás, eu sei que os irmãos têm a memória muito boa e vão lembrar. Quem lembra do sermão de Malaquias, levanta a mão. Glória a Deus, amém. Tem pelo menos 2 aqui que lembraram, né? Aí, tá, aí apareceu, lembra, é. Eu, né? A Casey, que é obrigada, né? E lá no finalzinho do livro, fala de uma profecia de que antes que o Messias chegasse, Elias viria. E havia então essa expectativa em Israel de que Elias iria vir e preparar o caminho. Outros textos falam de Jeremias, como aquele que encapsula toda a comunidade dos profetas, e alguns dos profetas. Lembra que em Deuteronômio capítulo 17, Moisés havia dito: vai vir um profeta maior do que eu. E não era claro, as pessoas olhavam para Jesus, viam o seu ensino, viam o seu poder, viam aquilo que ele faz. Nós não podemos negar o que temos visto e ouvido, mas nós não sabemos quem é esse homem. E então Jesus, mostrando que ele não está interessado na quantidade de informação que os discípulos têm sobre o que os terceiros acreditam sobre Cristo, ele particulariza a pergunta e diz assim: mas e você? Quem diz que eu sou? E a minha pergunta, e talvez o olhar que eu queria que vocês tivessem é: será que você sabe o que os católicos dizem sobre quem é Cristo? Será que você sabe o que os mormons dizem sobre quem é Cristo? O que os muçulmanos dizem sobre quem é Cristo? O que os ateus dizem sobre quem é Cristo? Isso pouco importa no final das contas. A pergunta que mais importa
ou a esfera que mais importa, é o que você diz não para mim, não para os outros, não na rede social, mas para o seu próprio coração a respeito de quem é esse homem. Quem é esse homem? E se você não o encontra e não responde como o seu Salvador, eu convido você nessa noite a fazê-lo dessa maneira. Pedro então responde dizendo: tu és o Cristo. Quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, ele diz: tu és o Messias. Observe, e vocês lembram que Cristo não é o sobrenome de Jesus, não é Jesus Cristo, como Mateus Vasconcelos. Então, Cristo não está para Jesus, assim como Mateus Vasconcelos está para Mateus. Cristo é um título que indica uma posição. Ele é o Messias. E junto com esse título, haviam convicções que os homens daquela época tinham. Esse título aparece em Davi, quando Deus promete que da descendência de Davi viria um rei que assentaria-se no trono e que reinaria em Israel. E você sabe que o trono agora não está sendo ocupado por um israelita, está sendo ocupado por um romano. E quando ele diz, tu és o Cristo, eles lembram de Davi, achando que, assim como Davi foi aos campos, derrotou Golias, como Davi foi às batalhas e derrotou os inimigos de Israel, esse Messias, filho de Davi, iria a Jerusalém, tomaria o trono e estabeleceria a dinastia davídica naquele momento. Então observe que Pedro é como aquele cego anteriormente. Ele olha e vê Cristo, mas ele não vê Cristo com clareza. Ele ainda não entendeu quem Cristo era. Ele entendeu que ele era o Messias. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer uma aplicação para a sua vida. É possível que você nessa noite já o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida. É possível que você nessa noite já tenha passado por aquele rito de vir até a frente, levantado a sua mão e dito, eu creio em Jesus. Mas a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é, quão clara está a sua visão sobre quem Ele é? O quanto da palavra de Deus você conhece? O quanto da palavra de Cristo você conhece? Não sobre coisas secundárias, mas sobre a pessoa do Salvador. Quem é Cristo? Quem é Cristo? E Pedro deu uma resposta certa, mas errada. Certa no sentido de que ele acertou o título, mas errada da expectativa que ele tinha a respeito do que Jesus iria fazer. Quer ver aí um pouco disso? Verso 31. Agora que eles já sabem quem eu sou, agora que a confusão mental foi dissipada. Veja, antes os discípulos viam ele fazendo milagre e falavam, quem é esse que até o Filho do Homem, quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que cura? Quem é esse que ressuscita mortos? Quem é esse? Agora já sabem, é Jesus. É o Cristo. Então agora Jesus passa a ensiná-los. Esse versículo 31 marca uma virada no Evangelho de Marcos. É a partir desse momento e até o final agora, palavras como cruz, sacrifício, serão mais frequentes no Evangelho. E ele então começou a ensinar, dizendo que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. Isso foi o ensino de Jesus. E aqui tem uma coisa muito interessante a respeito de quem ele é, meus irmãos. Uma vez eu estava assistindo um sermão de Páscoa. Os irmãos sabem que mais que o Natal, a época do ano que eu mais gosto de dedicar minha atenção é a Páscoa. Eu gosto muito de celebrar a encarnação, mas a Páscoa é significativa. E eu estava ouvindo um desses sermões de Páscoa, e aí eu vi o camarada lá falando, olha, Jesus, aí ele deu os detalhes físicos da morte de Cristo. O chicote era de couro com a ponta de osso. E ele sai da Fortaleza Antônia, percorre a Via Dolorosa para fora do muro. Ele sofreu muito. Seu corpo dilacerado, sua cara ensanguentada.
Ele passa a dizer que à medida que o sofrimento acontece, os pulmões vão enchendo de sangue, e o sofrimento, e a angústia. Foi por isso que Jesus chorou no Getsêmani. Aí eu disse assim, rapaz, esse Jesus é um covarde, no mínimo. Porque quando a gente vai ler John Fox, sobre o livro dos mártires, mulheres iam para as arenas com seus filhos, para serem comidos pelas feras cantando. Policarpo de Esmirna foi queimado, e cantava enquanto era queimado. Quer dizer, esses homens e essas mulheres eram mais corajosos do que Jesus? Conforme a tradição, Pedro foi crucificado, e no ato de sua crucificação ele pediu, ponham-me de cabeça para baixo, pois não sou digno de morrer como mestre. O que afligia Jesus era somente o chicote dos romanos. Esse não é o meu Jesus, definitivamente não. Do contrário, eu preferia que Pedro fosse o meu salvador. Pedro mais corajoso. Talvez ou certamente, o que angustiava Cristo era a batalha cósmica que havia na cruz. A ira santa do Pai despejada sobre ele, e a sua separação do Deus Pai, era que de fato o angustiava. A dor física apenas representava aquilo que ele iria fazer na cruz. Mas o que de fato aconteceu é a punição de pecados, ele sendo esmagado pelo próprio Pai. Isaías 53 diz que a Deus agradou moê-lo. E ele não chorou pelos romanos, ele chorou porque ia passar na mão justa, santa e pesada de Deus, o Pai. E o que fica muito claro aqui nesse texto, a partir do verso de número 31, é que Jesus não vai à cruz por acidente. Nós vamos ver daqui para frente, nos próximos sermões em Marcos, se Deus assim permitir, que os fariseus vão armar emboscada para ele. Em uma certa feita eles vão chegar diante de um público e vai dizer, e esta moeda, devemos dar tributo a César ou não? E aí se ele dissesse que deveria dar, os judeus se colocariam contra ele. Se ele dissesse que não deveria dar, o império o condenaria por insurreição. E ele sabiamente responde o que todos vocês já sabem. O que Jesus responde? Qual é? O que é que Marcos quer mostrar para a gente? Ele não vai ser pego. Ninguém tira a vida dele, ele mesmo a dá. E aqui ele já está mostrando, eu sou uma vítima voluntária. Eu vou ensinar, eu sei, e importa, ou seja, está escrito que ninguém vai... Tem um meme que eu me lembrei aqui agora, que é dizer assim, descobriram a viagem no tempo. Aí o cara volta na Santa Ceia e diz assim, Judas vai te trair, Jesus. Aí Jesus diz, qual? O Iscariotes ou o outro? Aí ele, vixe, falta essa aula da EBD. Aí não pode dar a dica, né? Então, nota, venha para a EBD para se acontecer, você poder acertar pelo menos qual o Judas, viu? Mas bem, ainda que você acerte, Jesus vai dizer, ele não me pega de surpresa. Ele vai para o local e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele é uma vítima voluntária. E ele já sabe. Tem um quadro que foi pintado na Idade Média, de Jesus na carpintaria. E enquanto ele martelava na carpintaria de José, uma sombra está atrás dele. E a sombra era a cruz. A ideia é que do dia que ele nasceu até o dia de sua paixão, esse homem foi marcado pela cruz. A cruz não é um acidente, a cruz é uma agenda no plano de Deus. Mas aí vem o verso 32 do nosso Pedro. E no verso 32, Marcos nos diz que Jesus estava ensinando abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte, assim, rapaz, Jesus está meio... Eu imagino Pedro conversando com Mateus. Ei, Mateus,
tu viu o que Jesus falando? Ele não é o Messias. Tu já viu o que o Davi fazia com o pessoal? Rapaz, esse cara aí, ele vai chegar, ele vai meter a pé nos romanos, mas ele está falando que vai morrer. Não, a gente tem que dar o toque para ele. Eu acho que ele não conhece a história de Davi, né? Aí Pedro, rapaz, Jesus, vem aqui, a gente pode conversar? Né? E ele disse, Senhor, o Senhor não pode fazer, o Senhor não pode dizer isso. E Pedro passou a repreender Jesus. Mas Jesus, então a ideia aqui é, quero que vocês imaginem a cena. Jesus está andando, aí é como se Pedro estivesse conversando com os discípulos, aí ele dá um passo à frente dos discípulos, e como que, liderando os discípulos, ele vai até o mestre e repreende. E então Jesus, olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, retira-te de mim. A ideia é passa para trás, ou seja, volta para o lugar. Então, aqui é uma imagem gráfica que Marcos nos convida. Ele passa na frente, e Jesus, essa noção de estar à frente e após mim é importante, porque caminhar após indica discipulado. E era como se Pedro estivesse dizendo assim, ei, eu estou pronto, eu estou entendendo mais do que o Senhor, e eu vou passar na frente para me poder te ensinar como é a realidade. E querendo botar a carroça na frente dos bois, né? Como a gente diz. Aí Jesus diz, volta para trás. Não é, essa expressão pode ser melhor compreendida dessa maneira. E ele diz, retira-te de mim. E aí ele nomeia Pedro de uma maneira. Retira-te diante de mim, Satanás. E aqui é uma repreensão muito séria. A falta de compreensão de Pedro a respeito de quem Cristo era, o colocou como um filho das trevas. Pergunta, sinceramente, quando Pedro toma essa atitude, vocês acham que ele estava bem ou mal intencionado? Estava bem intencionado. Talvez Pedro estava verdadeiramente preocupado. E que tem um princípio muito importante para a gente entender. Quando se trata da verdade, a boa intenção não adianta. Mesmo pessoas bem intencionadas, mesmo pessoas honestas e sinceras naquilo que creem, se entenderem errado quem é Jesus, por mais que seus corações sejam puros e íntegros nesse sentido, isso coloca como um filho das trevas. É por isso que existe a sabedoria popular que nos ensina, de boa intenção, o quê? O inferno está cheio. Mesmo com a melhor das intenções, mas com a teologia errada, Pedro se colocou como um filho das trevas. Algumas vezes as pessoas dizem assim, não me importa teologia, essas coisas não me interessam. Eu quero é Jesus. A minha pergunta é, que Jesus você quer? E toda a resposta que você der vai ser uma resposta teológica. E por mais puro, honesto, sincero que seja o seu coração, se você afirmar verdades erradas, Jesus te repreenderá e te tratará como um filho de Satanás. Foi isso que ele fez com Pedro. Foi isso que ele fez com Pedro. Satanás. Qual é o erro de Pedro? O erro de Pedro, assim como o de Satanás, sobretudo aquela atitude de Satanás revelada a nós em Mateus capítulo 4. Vamos voltar rapidinho para Mateus. Esse evangelho tem um dos nomes mais bonitos de toda a Escritura. Mateus capítulo 4. Especialmente o verso 8 e 9. Diz o seguinte, novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A ideia é que o diabo estava oferecendo para Jesus um atalho.
Estava oferecendo para Jesus glória. Mas um tipo muito específico de glória. Glória sem cruz. Glória sem sofrimento. Glória sem o caminho trilhado por Deus. E aí, então, Jesus repreendendo Pedro diz: você não compreende das coisas que são de Deus, mas somente das coisas dos homens. Aparta-te de mim. A pergunta então que eu faço para você nesse momento é: será que você entende o que significa se identificar com esse Nazareno? Quando nós dizemos, Ele é o meu Salvador, às vezes eu fico vendo na internet umas coisas, eu vejo o pessoal interagindo às vezes nas pregações, né? Glória a Deus, Jesus é o Senhor. Aí no outro dia a notícia: fulano de tal foi pego com 3 quilos de cocaína. Ou glória a Deus, aos pastores, eventualmente, até pastores pregando, e problemas de traição com a esposa, de imoralidade, todas essas coisas que vocês já sabem. E uma das perguntas que talvez eu faço é: será que nós não estamos conhecendo Jesus conforme Ele vem a nós na Escritura? O Jesus midiático é democrático. Ele aceita toda forma de amor. O Jesus midiático não condena pessoas ao inferno, porque na verdade nem existe. Olha que loucura, uma época dessa, século 21, tem gente que ainda crê em condenação eterna. Não. O Jesus eterno está importado com o coração, independente da convicção, se há verdade ou não. Porque na verdade, nem verdade existe. Não existe uma interpretação objetiva e direta e clara. Não. Então o que importa é fazer o bem, amar o próximo, ser uma pessoa boa. E no final do dia todos nós cantaremos abraçados. Imagine. Imagine, no. Whoa, people. Making a better place. Por favor, dá um sol maior. Mas não, meus irmãos. Não. Precisamos saber o que a Bíblia diz a respeito de quem Cristo é. E o texto segue então. E ele diz, chamando a multidão para si com seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, Pedro, não há glória, Pedro. Não há glória. Se você quer vir após mim, a primeira coisa que você vai fazer é negar a si mesmo. É olhar para si mesmo diante do espelho e dizer: você não é um alecrim dourado. Eu tive uma frustração, né, com a minha mãe e meu pai assim: meu filho, você é o melhor. Aí eu olhava para mim, para a realidade, e disse: não, eu não sou o melhor. O ponto é que nós precisamos ser claros a respeito de quem nós de fato somos. Negar as nossas paixões e prazeres, quando elas contrariam as paixões e prazeres de Deus, e redirecioná-las à única fonte de alegria capaz de saciar uma alma, que é Cristo. E olha que significativo o que Jesus vai dizer aqui agora: não somente negue-se, mas também faça o quê? Tome a sua cruz. Olha quando é que ele está falando de cruz aqui. Ele ainda não havia sido crucificado, mas parece que ele está dando um teaser. Tome a cruz. Um spoiler, né? Tome a sua cruz e siga-me. Aí todo mundo que está lendo o Evangelho até aqui, agora eu quero que você lê com a mente romana. Esse cara faz milagre, esse cara
anda sobre o mar, ele cura enfermo, ele ressuscita morto. Todo mundo vem lendo aqui. Aí ele diz o quê? Negar a cruz. Estou fora. Aí ele então apresenta no verso 35 a razão pela qual eu devo negar, tomar minha cruz e segui-lo, ainda que para os homens não haja vantagem. E ele diz o seguinte, ele explica o seguinte, a razão que ele dá para isso é, porque quem quiser salvar a sua vida, verso 35, joguei para mim aqui no verso 35, quem quiser salvar a sua vida, primeiro tem que estar disposto a perdê-la. E qualquer que por amor de mim do Evangelho, qualquer que quiser salvar a sua vida é perdê-la, mas qualquer que a perder sua vida por amor de mim do Evangelho, esse a salvará. O Jim Elliot, isso é uma das frases mais legais que eu ouvi nos últimos dias. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para receber o que não pode perder. O que é dar o que não pode reter? A minha vida, submissão total, me fazer e reconhecer um servo de Deus. Um servo nos moldes não modernos, mas um servo nos moldes bíblicos. Um servo cuja vontade não pode ser externada. Totalmente submisso à vontade do Senhor. Falarei o que quiseres, irei aonde quiseres, porque sou teu servo. E no final do dia, depois de fazer tudo correto, ainda olharei para mim e direi, servo inútil que sou, não fiz mais que a minha obrigação. Minha mãe me ensinou isso, né? Toda vez que eu chegava e, mãe, tirei uma nota boa, 4,5. Era muito boa na época. E ela disse, você não fez mais que a sua obrigação, né? Essa é uma coisa boa, tá? Eu vi um dos nossos alunos no seminário foi se formar, aí a igreja levou, parabéns fulano, você não fez mais que a sua obrigação. Então, meus irmãos, o que ele está dizendo é o seguinte, entregue o que você não pode render. Seus sonhos, projetos, vida, família, plano, recursos, entregue-se totalmente a Ele. Porque quem quiser ganhar, tem que primeiro estar disposto a perder. E aí no verso 36, ele dá um segundo argumento. Pois que proveito tem ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? E a resposta óbvia é nenhum. Porque a alma, ou ganhar o mundo, é cronologicamente limitado. Não é? Moisés disse que os anos da nossa vida são poucos ou muitos, esqueci agora a referência, mas depois de um tempo é só canseiro e enfado. Não é? Moisés cita isso num dos salmos também, fazendo analogia, né? No que ele diz, ensina a contar os dias com sabedoria. E no verso 37, o que daria o homem pelo resgate de sua alma? E aí, o que é que o homem daria, a pergunta, por resgate de sua alma? Tem alguma coisa que você pode dar por resgate da sua alma? Talvez seu diploma, ou família, os seus belos filhos, ou seus projetos, sua eventualmente ilibação no trabalho, como você é uma pessoa que é excelente em tudo que faz, não sei. Mas a resposta para todas as opções humanas só é um sonoro não. A única coisa que o homem pode dar para a salvação de sua alma, ironicamente, é a sua própria alma a Cristo. E ele finaliza então dizendo, qualquer um que dessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos.
E aí de novo ele fala. Por isso, meus irmãos, a despeito de que esse Jesus, o Jesus da cruz, o Jesus da morte, o Jesus da negação, não seja popular, ele é o Jesus que tem vitória. Vitória sobre o pecado. Vitória sobre o pecado. Eu gostaria então de finalizar fazendo algumas aplicações para vocês. A primeira delas é: como você tem respondido essa pergunta para o seu próprio coração? E o meu desafio para você é: esteja insatisfeito com ela. Busque mais. Conheça mais e conheça mediante a sua palavra. Estude a Cristo por causa daquilo que Ele se revelou e quem Ele é. Segunda coisa, se você já tem crido em Cristo, mas tem criado expectativas erradas a respeito do que Cristo lhe promete, lembre-se, Ele convida para a cruz. Para a cruz. Então isso não quer dizer que a sua vida precisa ser uma vida franciscana, em que você vai botar uma bata branca e ficar careca, embora eu já esteja adotando essa prática. Mas ela é involuntária, tá bom? Então não tem nada a ver com o franciscanismo. Mas é dizer que a despeito daquilo que temos ou deixamos de ter, o Senhor do nosso coração não são as nossas posses, nem os nossos projetos, mas é Cristo. E se hoje Cristo te deu muita prosperidade, e Ele abençoou os teus celeiros, e encheu, e fez os teus celeiros fartos, a Ele você deve glorificar. E está satisfeito e descansado. Mas se hoje os teus celeiros estão vazios, e a abundância que você tanto queria ainda não chegou, a Ele você também deve glorificar. De modo que não o que você tem, ou o que você deixa de ter, não o que você já teve, ou o que você ainda terá, irá ditar a satisfação do seu coração. A satisfação do seu coração só pode ter uma fonte, o único lugar de onde ela sai. De onde? De Cristo. De Cristo. Seja fartura, seja escassez, seja saúde ou enfermidade, seja alegria ou tristeza, na vida e na morte, somos dele. Ele é o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos tão somente te louvar nessa noite. Queremos exaltar o teu santo, poderoso e glorioso nome. E reconhecer, ó Pai, que tudo que temos e somos é por causa do Senhor. Eu te peço, Senhor, que no nome do teu Filho, o Senhor nos ajude a ver com clareza quem Ele é. Converte o nosso coração ao teu Filho. Se alguns aqui ainda no nosso meio que não tem visão clara sobre quem Cristo é, que o Senhor abra os olhos. Abra os olhos. Leva-nos à satisfação no teu Filho, ao descanso no teu Filho, a uma dependência ativa no teu Filho. Contentes e alegres, seja qual for a circunstância. Em nome de Cristo nós oramos e te agradecemos.